Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma recapitulação, mais uma lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, pelo poder, pela graça, pela manifestação divina do nosso Deus, nós conseguimos terminar mais uma semana de estudo. Uma semana que com certeza falou muito aos nossos corações. Hoje nós vamos fazer aquela recapitulação, de forma resumida, tá? Não vai ser detalhada, porque a gente já estudou de forma detalhada durante os dias da semana. Hoje vai ser apenas uma pincelada por cima. E aí a gente vai fechar o estudo da semana 10, né? Ali com o estudo adicional, que é o estudo de sexta-feira. Mas antes de fazermos isso, nós vamos orar. Nós não podemos meditar na palavra de Deus, né? Nós não podemos permitir que o Espírito Santo nos inspire e nos faça lembrar tudo aquilo que Ele falou ao nosso coração, sem antes buscá-lo em oração. Mas antes de orar, deixa eu fazer aquele pedido todo especial. Davi, qual é o pedido? Pede logo para ver se dá para fazer. Vai dar para você fazer, é bem simples. É para você se inscrever. Veja se você já é inscrito. Se você não for, aproveita a ocasião, se inscreva, para que eu continue dia após dia te motivando, te lembrando, te incentivando, quem sabe até mesmo te pegando aí pela mão e dizendo: ei, vamos juntos ter um momento com Deus? Pois é, se inscreva no canal, deixe seu gostei, faz um comentário e, claro, não esquece de compartilhar, tá bom? Recados dados, vamos fazer nossa oração? Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos com um único propósito, que é de te conhecer, que é de se relacionar contigo, que é de passar tempo com o Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações por meio de tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Dá-nos a tua graça, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, como foi mencionado, nós vamos recapitular aqui o estudo da lição 10, né? Estamos aí correndo atrás para colocar em dias aqui no canal, porque o meu estudo pessoal está em dias, mas aqui no canal deu uma atrasada, mas pelo poder de Deus a gente vai colocar em dias. E o estudo da semana 10, o tema foi arrependimento e perdão, né? Um tema bastante relevante, importante, principalmente para a nossa jornada que conduz à vida eterna e também para o nosso desejo, né, de crescimento no relacionamento com Deus. Os relacionamentos, eles não perduram, eles não conseguem se manter se não houver essas ações práticas aqui, né, de arrependimento e o ato também de perdoar ou de ser perdoado, né? O estudo de sábado, ele traz ali o verso para memorizar, que está na carta de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na introdução de sábado, nos chamou a atenção para um momento triste, né, vivenciado e vivido ali pelo povo de Israel, que foi quando eles cederam, né, às suas paixões, às suas inclinações e se voltaram e se curvaram e adoraram um bezerro de ouro, né? Foi um momento trágico, um momento que marcou a trajetória desse povo e que, por conta desse erro, dessa má escolha, desse pecado, muitas coisas acabaram acontecendo e coisas que levaram alguns para esse passo necessário, que é o passo do arrependimento e o passo do perdão. Partindo para o tema de domingo, o tema foi a correria da vida. Esse tema foi bastante interessante porque ele nos chamou a atenção, até mesmo trazendo um relato de uma história de uma pessoa, sobre o que normalmente acontece nas nossas vidas. Quando a gente não se policia, quando a gente não se apercebe, né, a gente muitas vezes permite que a correria da vida não apenas tome de conta da nossa vida, mas acabe atrapalhando aquilo que é separado, aquilo que é dedicado, aquilo que deveria pertencer somente a Deus, que é a nossa relação com Ele. A historinha que foi mencionada aqui foi de uma pessoa que, em pleno sábado, se permitiu viver uma rotina ali como se fosse um dia de semana, né? Uma coisa foi surgindo, foi aparecendo, e ali ela foi resolvendo, foi fazendo, e quando ela menos percebeu, né, ela caiu em si e percebeu: olha, o que é que eu estou fazendo? Olha o tanto de coisa que eu já fiz, que eu deveria ter corrido para fazer no dia
vamos dizer assim, adequado, né? O dia dedicado para isso, e agora eu estou atrapalhando o meu momento com Deus, o dia que eu mais amo, o dia que eu tenho prazer de fato de estar com Deus, eu não estou, porque eu estou atarefado, eu estou fazendo outras coisas. E aí a gente é levado a refletir exatamente isso, né? Será que a correria da vida não tem suplantado, não tem dificultado, não tem, de certo modo, atrapalhado a nossa relação com Deus? Será que você já não se viu dando desculpas do tipo, eu não tenho tempo? Ah, se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, se meu dia fosse com mais horas, se não tivesse aquilo para fazer, aquilo outro para fazer. Será que a correria da vida não tem sido a desculpa, o obstáculo para que eu e você não estejamos tendo um relacionamento real, verdadeiro, profundo, íntimo com o nosso Deus? É sobre isso que eu e você precisamos pensar, refletir. Porque se algumas coisas do nosso dia a dia estão atrapalhando, então eu e você devemos ter a sabedoria, né, a consciência de retirar essas coisas. Porque se de fato Deus é importante, como nós costumamos falar, nós devemos tratar Deus como importante. O tema de segunda-feira foi convicção do Espírito Santo. E nesse dia também foi apresentada uma historinha, né? Agora não de uma mulher, mas agora de um homem, né? E a historinha falou ali sobre uma situação que eu não diria comum, mas que acontece dentro das relações conjugais, né? Que é o quê? Às vezes atrito, né? Discussão, alguma briga, alguma coisa do tipo. E aí a história fala que o homem, né, o marido, ele refletindo sobre o que aconteceu, ele achou que passou um pouquinho do ponto, né? Que tinha exagerado, que tinha, de forma exacerbada, né, falado coisas que não devia. Só que ao mesmo tempo que ele chegou a essa conclusão, ele também tentou suavizar, né, do tipo, não, mas ela mereceu um pouquinho, né? Talvez eu não tenha exagerado tanto, talvez eu não tenha passado tanto do ponto. E aí o que o estudo de segunda-feira buscou chamar a sua atenção foi exatamente isso. É papel do Espírito Santo nos convencer do pecado. É papel do Espírito Santo nos mostrar onde estamos errando, onde estamos falhando. E é papel nosso dar ouvidos ao Espírito Santo. Davi, e quando a gente vive uma realidade de achar desculpas para as coisas erradas que estamos fazendo? Pois é, essa é a nossa natureza pecaminosa. Esse é o nosso lado mal tentando explicar aquilo que não tem explicação. Porque o pecado, ele não tem explicação. Ele é ruim, ele é mau, ele não tem algo que o justifique, né? E aí é onde eu e você devemos entrar e dar ouvido somente ao Espírito Santo, dizendo, não, eu de fato passei do ponto, errei o alvo, eu tenho que me consertar, eu tenho que me reconciliar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar o perdão, porque eu falhei, eu errei. E a convicção do Espírito Santo é exatamente isso, é nos mostrar onde nós estamos falhando. Peço perdão pela zoada. Onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, né? E aí, ao darmos ouvido, a gente procurar mover as ações necessárias para a reconciliação, né? Para viver de fato o arrependimento genuíno. Davi, hoje o Espírito Santo não fala mais, eu não escuto mais. Eu perdi esse direcionamento sobre o que é certo e errado. Talvez isso tenha acontecido exatamente porque quando ele falou, você ignorou, você rejeitou o direcionamento, né, a palavra de sabedoria dele. Tem como mudar? Bom, é começar a buscar a presença dele e pedir para que ele lhe mostre o caminho. E ele novamente falará ao seu coração com intensidade e com relevância a ponto de você ouvir. Partindo para o tema de terça-feira, o tema foi arrependimento verdadeiro, né? Se existe o arrependimento verdadeiro, existe também o arrependimento falso. E aqui nós até comentamos sobre a questão do remorso, né? Que o remorso não é a pessoa que está verdadeiramente arrependida, mas é aquela pessoa que está com medo das consequências do erro cometido, né? O arrependimento, ele envolve ali dois passos que foi até mencionado, que é o reconhecimento, né, de que errou, de que falhou, a tristeza por aquilo,
que cometeu, de tipo, não, independente do que aconteça, eu tô mal por isso que eu fiz, né? Eu tô chateado, eu tô decepcionado comigo mesmo, né? E o segundo passo é a mudança de vida. Do tipo, não, já que eu reconheço que isso é errado, eu não vou fazer mais. Eu não vou andar mais por esse caminho, eu não vou mais cometer isso, eu não vou fazer isso novamente, eu vou mudar de vida. Então isso revela de fato que o arrependimento foi verdadeiro. Foi até chamada a nossa atenção aqui, que eu gostei, sobre a questão, deixa eu achar aqui, ó, o ponto que foi mencionado lá de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, né, que fala lá o verso, que algumas pessoas julgam, né, que Jesus está demorando para voltar. Inclusive eu já julguei, né? Mas a razão disso acontecer é porque Jesus está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos vivam essa realidade de arrependimento verdadeiro, para que ninguém se perca, né? Ou seja, eu e você precisamos sim experimentar essa vivência, essa prática de arrependimento verdadeiro. E isso vai ser demonstrado, né, por meio dos frutos, os frutos do arrependimento, que são revelados exatamente na mudança de vida. Partindo para o tema de quarta-feira, o tema foi graça suficiente. E aqui a gente meditou, a gente refletiu sobre a situação de algumas pessoas acharem que já foram longe demais e que não existe mais jeito para elas. Quem sabe até algumas pessoas já falaram isso para outras pessoas, né? Do tipo, olha, não tem mais jeito para tu já foi longe demais, olha, o que tinha de fazer já foi feito e tu não tomou jeito e já era para ti, né? E a gente viu que não é verdade isso. A gente até viu aqui alguns versos bíblicos que trazem à tona, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus alcança, que a graça de Deus de fato restaura, transforma, limpa, que a graça de Deus redime aquele que perante os olhos humanos, perante os nossos olhos, não tem mais jeito, não tem solução. A graça de Deus sim é suficiente. E somente a graça de Deus pode nos salvar. Somente a graça de Deus pode nos tornar elegíveis novamente a estar na presença de Deus. E aí, o estudo de quinta, o tema foi as vestes mais caras. Nós aqui falamos um pouquinho de roupa, né? Mas é um sentido comum que as pessoas costumam falar. Nós falamos aqui sobre uma parábola contada ali por Jesus sobre as bodas, né? A festa do filho do rei, né? A festa de casamento, e que o rei convidou ali as pessoas, mas as pessoas não quiseram ir, né? Na verdade, rejeitaram o convite, maltrataram, até mesmo assassinaram os servos do rei, né? E aí depois o rei foi lá, se vingou e depois abriu o convite para todos aqueles que fossem encontrados pelos caminhos. Só que essas pessoas, elas não poderiam estar na festa de qualquer forma, de qualquer jeito. Elas deveriam estar devidamente trajadas com vestes nupciais, né? Ou seja, festas condizentes para um momento. E aí a gente refletiu que no céu não será diferente. Nós precisamos também estar com vestes especiais. Vestes essas que o primeiro casal, os nossos primeiros pais, vestiam antes do pecado. Que é a veste de pureza, de luz, de graça, de justiça. Davi, como é que eu faço para conseguir essas vestes? Para eu poder novamente entrar na presença de Deus? Essas vestes são concedidas unicamente pelos méritos de Jesus. Para que eu e você possamos vestir essas roupas e estarem ali presentes, para que a gente não seja expulso do banquete e da festa das bodas, né? Nós precisamos aceitar Jesus, ter fé em Jesus, crer em Jesus. Ao tomar esse passo, ao tomar essa decisão, nós iremos sim receber essas vestes. Estaremos ali de conformidade com os requisitos necessários para não apenas participar das festas, né, mas para permanecer na presença de Deus por toda a eternidade. E agora, chegando ao tema do estudo de sexta, que é o estudo adicional, eu gostaria de pedir a sua atenção para a gente ler aqui o que foi apresentado no complemento do estudo da semana e aí a gente fazer as nossas ponderações finais.
Diz assim, a Bíblia utiliza com frequência imagens agrícolas para descrever nossa condição espiritual. Oséias 10:12 resume bem o estudo desta semana. Olha só o que diz em Oséias. Semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. O que é que Oséias está querendo dizer? Oséias está chamando a atenção de que existe uma obra a ser feita. E essa obra não é simplesmente no alcance de outras pessoas, mas é também no preparo pessoal, individual, no meu relacionamento com Deus. Como foi mencionado aqui, a imagem agrícola, né? Semeiem, né? Colham, lavrem, ou seja, traz a ideia de que eu e você devemos nos envolver individualmente, pessoalmente, ali na obra necessária. E talvez essa obra necessária seja exatamente a experiência do arrependimento, do perdão que tanto precisamos para assim mantermos o nosso relacionamento com Deus. E aí continua, diz assim, semeamos, colhemos, lavramos o solo difícil e buscamos a Deus para nos aproximarmos dele. Estamos fazendo isso por meio dos estudos. O terreno do coração precisa estar preparado para receber a chuva. Daí que chuva é essa? O Espírito Santo. Deus pode despertar em nós o desejo de preparar o solo, mas, em última análise, o relacionamento com Ele é a cooperação. Nossa parte é voltar-nos para Deus, segurar sua mão e permanecer ligados a Ele. O restante, Ele mesmo realiza em nós. Veja bem, o que é que a lição está querendo dizer? Deus ele vai suscitar em nós o desejo, né, de se relacionar com Ele, de conhecer Ele, de permanecer nele. Mas isso só vai acontecer se eu e você escolhermos, se tomarmos a atitude, se movermos a ação para essa obra. Não basta sentir vontade. Essa vontade ela tem que ser saciada, ela tem que ser executada. E isso é responsabilidade minha e sua. Ao nos esforçarmos na busca por Deus, em desenvolver um relacionamento com Deus, Deus vai agir promovendo aquilo que é impossível para mim e para você. O próprio Jesus disse, olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Só que algumas coisas requerem a minha e a sua participação. Por isso que é de forma cooperativa, né? Eu e você temos que cooperar. Deus não vai chegar e vai forçar uma relação. Não, isso não é relação, isso é um abuso. E não é do feito de Deus fazer isso. Deus quer se relacionar comigo e com você, mas eu e você temos que cooperar nessa relação com Deus. Tá certo? E por último, diz assim, um exemplo claro do que significa apegar-se a Deus está nesse texto. Olha só o que diz esse texto. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Davi, isso foi uma ameaça? Não. É apenas uma realidade que eu e você precisamos ter, de certo modo, discernimento para entender. Porque assim, Deus, como diz lá em 2 Pedro, Ele está dando tempo para mim e para você. Mas se eu e você escolhermos rejeitar, o nosso desfecho, o nosso fim, o resultado, ele não vai ser diferente do que aconteceu, por exemplo, em Baal-Peor. O pecado será destruído. E junto com o pecado, todos aqueles que escolheram rejeitar a Deus e se apegar ao pecado. Que essa não seja nem a minha, nem a sua situação. Que eu e você possamos sim escolher, de hoje em diante, de agora e para sempre, o Senhor. E permanecermos junto a Ele por meio de uma relação verdadeira. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo maravilhoso, um estudo que com certeza agrega muito no nosso relacionamento, na nossa jornada que conduz à vida eterna. E o meu desejo é te reencontrar aqui no próximo estudo. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.